Ônibus que transportava cerca de 40 passageiros pega fogo na rodovia Washington Luiz. O veículo saiu de São Paulo e levava os turistas para um parque na cidade de Olímpia. Descarte incorreto continua acontecendo e do lado de fora de um ecoponto. Interdição de viaduto é adiada para quarta-feira. Vacinação em Rio Claro nesse sábado acontece na UBS do Wenzel. Velo Clube vai em busca da vitória no Benetton pela segunda rodada do Brasileiro Série D. Hoje é sexta-feira e esses são os destaques do RC Notícias, que já está começando. Olá, boa noite. Nós começamos falando sobre uma tragédia registrada na madrugada de hoje, um ônibus que pegou fogo na rodovia Washington Luiz. O incêndio no veículo ocorreu por volta de 3h40 da madrugada, momento em que o Corpo de Bombeiros e equipes da concessionária também foram acionadas a comparecer então no quilômetro 197 da rodovia para conter as chamas e evitar que algo mais grave acontecesse. Segundo informações, o ônibus fretado levava cerca de 40 passageiros para um parque na cidade de Olímpia. O coletivo havia saído de São Paulo. Apesar do susto, todos conseguiram sair a tempo e não houve registro de vítimas. As equipes atuaram rapidamente no combate às chamas e na segurança da via. As causas do incêndio ainda serão apuradas. Parabéns, então, a todas as equipes e ao Corpo de Bombeiros, que agiu rapidamente para que ninguém se ferisse e também para conter essa chama aí no ônibus que foi incendiado, durante esta madrugada, e foi realmente um grande susto. E olha, a interdição do viaduto sobre a rodovia Washington Luiz, na altura do terminal rodoviário em Rio Claro, foi adiada, viu? A decisão foi tomada após uma reunião entre a concessionária responsável pelo trecho, prefeitura e também Polícia Militar Rodoviária. Uma nova data e como vai funcionar essa interrupção, tudo isso já foi estabelecido. A concessionária responsável pelo trecho e a prefeitura informaram que a ação foi adiada para a próxima quarta-feira, dia 15. Outra mudança será na forma de interrupção, que antes seria nos dois sentidos, mas agora ocorrerá somente no sentido centro-bairro. A mudança da data e a liberação de uma das vias no viaduto foram solicitadas pela Polícia Militar Rodoviária. Então, olha só, a interdição de um dos lados começa na quarta-feira e deve durar de 7 a 10 dias. Os motoristas precisam redobrar a atenção e nesta tarde uma coletiva será realizada para dar esclarecimentos sobre os trabalhos e nós vamos atualizando também você aqui no RC Notícias e também em nossas páginas na internet. E olha, agora a gente muda de assunto para falar sobre descarte incorreto de lixo. Olha, você já está vendo aqui a situação. Dessa vez foi constatada lá no ecoponto, localizado no bairro São Miguel, do lado de fora, Lixo que deveria ser deixado dentro da área adequada tem sido abandonado do lado de fora. O que deveria ser um lugar para descarte correto de resíduos tem se transformado em um problema. Este ecoponto localizado no bairro São Miguel vem sendo usado de forma irregular. O lixo que deveria ser deixado dentro da área adequada tem sido abandonado do lado de fora. São móveis e entulhos, mas o que chama a atenção é a quantidade de lixo orgânico que deveriam ser descartados na coleta seletiva. E o problema não é só visual. O lixo fora do ecoponto pode atrair animais e aumentar o risco de doenças, mas também reflete a falta de conscientização da população. Um problema que incomoda quem mora por ali. Este morador falou com a nossa reportagem, mas não quis se identificar com medo de retaliações. Às vezes eles põem até samba aqui na porta, só que enche rápido. Aí enche, aí o povo começa a jogar no chão. Só que jogar no chão, dali uns dias vira uma montanha. Aí chega a noite, qualquer hora vem um e taca fogo. Aí a população aqui fica com essa situação. É fumaça, é bicho, é tudo de ruim aqui. O que incomoda mais mesmo,
a população aqui é o lixo e a fumaça, porque aí incomoda, tem idoso, criança. Aí a gente, ó, igual ontem mesmo, começou à tarde esse fogo, foi a noite inteira, ainda tem fogo. Para o Gilmar, a situação está insustentável, já que ele encontra dificuldades para utilizar o ecoponto para descarte de resíduos de jardinagem, enquanto o local segue sendo usado de forma incorreta. Pediu para não jogar aqui o resíduo que a gente tira de jardinagem. Só que aí o que acontece? A gente não tem condições, eu não vou sair desse lado da Mãe Preta para me jogar lá na estrada de Piracicaba. Então isso daí está atrapalhando todo mundo. O que acontece? Um joga, o outro vem e joga. Então fica aí esses lixaiada. Então não adianta, ele tem que resolver essa situação para a gente, que é jardineiro. Porque a gente tem que utilizar o ecoponto. Isso daí já foi feito para isso mesmo. Nós entramos em contato com a prefeitura para saber se há uma previsão para limpeza ali no local e, por meio de nota, a administração informou que, assim como os demais ecopontos, a unidade do São Miguel recebe limpeza periódicas e as caçambas são diariamente também esvaziadas. A gente até percebeu que lá dentro as caçambas estavam vazias mesmo, né? Com os materiais levados aí para a destinação final. E reforça a orientação para que a população não descarte lixo orgânico nos ecopontos. Já materiais recicláveis podem ser levados aos ecopontos ou, quem preferir, pode utilizar o serviço de coleta seletiva também. Então, nós percebemos duas situações, né? Você está vendo aqui as imagens, as caçambas estão vazias e do lado de fora esse monte de lixo. E, na verdade, tem lixo, olha, como entulho, que deveria ser descartado lá dentro mesmo. E o lixo orgânico, não, né? Não tem que ser esse destino. A gente percebe também, olha, as pessoas tacam fogo ali e tem uma placa logo na entrada ali do ecoponto que mostra o que é permitido e o que não é permitido. Então, assim, a gente acompanhou tanto essa situação no bairro São Miguel, porque antes não existia o ecoponto. E a TV Claré cobriu inúmeras vezes reportagens e situações por lá, porque realmente tinha uma área onde era descartado incorretamente esse lixo. Agora tem o ecoponto e as pessoas continuam levando lixo que não é para ser descartado ali e aí deixam na frente. Vocês estão vendo a situação. Então, tem dois poréns aí, né? A falta de conscientização, as pessoas têm que entender que ali não é o local, mas se a prefeitura está percebendo que isso não acontece, então uma campanha de conscientização acho que deveria ser feita ali, além de uma fiscalização mais eficaz, né? Para impedir que a população continue agindo dessa forma e a gente vai continuar acompanhando. Sol com muitas nuvens durante o dia, céu à noite com nebulosidade, mas não chove. Em Rio Claro, mínima de 16 e máxima de 29 graus. E Tirapina, a mínima será de 16 também e a máxima batendo a casa dos 28 graus. Já em Araras, também a mínima de 16, a máxima chegando aos 29 graus. E agora a gente fala sobre vacinação. Rio Claro terá mais um plantão para imunização neste fim de semana e o foco será a aplicação da vacina contra a gripe. Mas não é só isso, viu? Pacientes que já possuem agendamentos para exame de Papa Nicolau também serão atendidas. E se você precisa colocar a sua carteirinha de vacinação em dia, a unidade também vai aplicar outras vacinas. E dessa vez, a Unidade Básica de Saúde, que fica no Venzio, é que vai ter plantão neste sábado, viu? O endereço ali na Rua 21, entre as avenidas 60 e 62, e vai ficar aberta das 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde. Para a vacinação não é necessário agendamento, viu? Basta apresentar o documento de identidade e caderneta de vacinação. Bom, e a seguir, Velo Clube se prepara para o segundo jogo da Série D do Brasileirão. Vamos mostrar como foi o treino para a partida que acontece em casa.
Já estamos de volta e olha, agradecemos a sua audiência aqui conosco e também para informar que você que gosta de nos acompanhar pela TV aberta, o nosso canal já está pegando normalmente no canal 45.1 da TV aberta. Caso você não esteja conseguindo aí sintonizar em sua casa, recomendamos uma busca automática de canais. Vagas de emprego em Rio Claro para encarregado de obras, ajudante geral, soldador, fiscal, serralheiro, analista fiscal, auxiliar de atendimento, mecânico de manutenção, encanador e analista de TI. E os interessados devem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro de Rio Claro. As vagas estão disponíveis também no portal da empregabilidade. Fim de semana tem Velo Clube em campo no Benitão pela segunda rodada do Brasileiro Série D e o Rubro Verde espera se acertar e sair com a vitória em casa. Na estreia do Brasileirão Série D, o Velo foi colocado à prova. Agora volta para a semana de trabalho como quem retorna à sala de aula para corrigir, ajustar e buscar a resposta em campo. No jogo de estreia fora de casa, numa partida bastante equilibrada, o Velo até reagiu depois de sair atrás e buscou o empate logo no primeiro tempo. Mas na volta do intervalo voltou a sofrer gol cedo e mesmo pressionando até o fim teve dificuldade nas finalizações e não conseguiu evitar a derrota por 2-1 para o Maricá. A equipe foi bem. Infelizmente nós tivemos uma derrota, mas ela acabou se comportando de maneira mais assertiva até do que a gente esperava para ser um primeiro jogo. Porque queira ou não, hoje nós estamos entrando na 4ª semana de trabalho, ou seja, nós estreamos com 2 semanas e meia para 3 semanas de trabalho. Então é muito pouco também com atletas chegando em cima da hora para a gente colocar um padrão e mesmo assim esse padrão acabou acontecendo, a gente viu isso no jogo lá. Apesar do resultado, o desempenho mostrou um time competitivo, mas que ainda precisa ajustar detalhes decisivos. Estivemos a maior parte do tempo dentro do campo do adversário, né? Essa consistência ela existiu no sentido de controlar o jogo. O que nós pecamos foi na situação também de último terço, né? Além dos erros que nós tivemos, onde propiciamos para que saísse a situação dos gols do Maricá, nós pecamos também um pouco na finalização, né, de não conseguir, e tivemos chance de não conseguir botar essa bola para dentro. O foco agora é a preparação para o jogo deste fim de semana em casa contra o Sampaio Corrêa Futebol Clube. A partida representa a chance de colocar em prática os ajustes feitos ao longo da semana e buscar a primeira vitória na competição. Como a gente passou para os atletas aqui a análise do nosso jogo durante essa semana, houve bastante situações produtivas, mas logicamente que a gente precisa melhorar principalmente o nosso último terço para finalizar com mais precisão para que a gente consiga, com isso, fazer os gols que nos interessam. E nós vamos ficando por aqui, mas sempre lembrando que você pode rever as nossas reportagens no portal tvclaré.com.br, no nosso canal no YouTube e também mais informações lá no nosso Instagram. Desejo uma ótima noite e um bom fim de semana para você. Tchau, tchau.